Olá, a paz do Senhor para todos os irmãos que veem meus status, para todos os amigos ouvintes. Uma noite abençoada como essa, uma noite maravilhosa. Quero estar aqui transmitindo a palavra de Deus ao coração do amigo ouvinte, do irmão que vai estar vendo aí esse vídeo através do seu celular. E essa noite eu quero estar fazendo menção da palavra de Deus no livro de Mateus, o capítulo 23, o versículo 13 e o versículo 14. Onde você estiver, meu querido irmão, você tem essa liberdade de pegar a vossa Bíblia e acompanhar essa leitura através deste vídeo. Amém? Diga-se a palavra do Senhor. Mateus capítulo 23, versículo 13 e versículo 14. A Bíblia vai falar conosco. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrai, e nem deixais entrais o que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis o mais rigoroso juízo. Eu quero que você entenda algo essa noite através desse vídeo. Os escribas, eles tinham a profissão de anotar tudo que se passava naquele tempo. Ele escrevia tudo que se passava naquela época. E quem eram os fariseus? Observe que os fariseus eram um grupo de líderes religiosos do povo judeu na época de Jesus. E esses fariseus, eles estavam preocupados em interpretar a lei de todas as áreas da vida humana. Ou seja, vou repetir novamente, eles eram os líderes religiosos. Os fariseus eram líderes religiosos do povo judeu na época de Jesus. Mas a preocupação dos fariseus era de interpretar a lei de todas as áreas da vida humana. E observe que os fariseus eram devotos do Torá. Eles eram devotos dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então esses fariseus, eles eram devotos ao Torá. Mas observe, os fariseus se afastavam de Deus e tinham prioridades erradas. Além de não ter humildade para admitir que podia estar o quê? Errados. Os fariseus, eles não admitiam o seu erro. Aí aonde vem Jesus? Quem era Jesus? Se nós formos observar, Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, próprio Deus. Observe algo interessante: o porquê que os fariseus não gostavam de Jesus. Jesus era popular. Jesus, aonde chegava, Jesus arrastava a multidão, porque Jesus tinha o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra. Os fariseus se sentiam incomodados, porque os fariseus não tinham a humildade de assumir o seu erro e não conseguiam fazer o mesmo que Jesus fazia através da palavra. Eles conheciam a palavra, os 5 livros ali do Torá eles conheciam. Mas observe, eu posso conhecer, eu posso ter teologia,
Eu posso ser o pregador, mas se eu não tiver a presença do Espírito de Deus, nada vai adiantar na minha e na tua vida. E Jesus, no livro de Mateus, capítulo 23, a partir do versículo 13, onde nós mencionamos, Jesus vai começar a repreender esses líderes religiosos, esses líderes que estavam preocupados no seu bem-estar materiais. Eles estavam preocupados em si mesmo e não preocupados com as almas lá fora. Aonde Jesus vai começar a repreender, dizer: ai de vós, fariseus, escribas, fariseus hipócritas, ou seja, ai de vós, líderes religiosos, vocês impedem o povo de conhecer a Deus, de adentrar no reino dos céus, nem vocês adentram, e quem impediu o povo de chegar até a Deus. Ai de vós, fariseus hipócritas. É o próprio Jesus falando com os fariseus. Jesus veio para fazer a diferença, para mostrar para os líderes religiosos. Jesus, como líder, como pastor, ele veio para servir. E os fariseus daquela época estavam preocupados com o seu bem-estar material, estavam preocupados, não assumia, não tinha humildade de assumir, de admitir os seus erros. Mas Jesus, como bom pastor, ele veio para servir e não para ser servido. E os líderes daquela época, os fariseus, eles queriam ser servidos pelo povo, ao invés de servir como líder, como pastor. Deus, ele se agrada de quando os líderes que conhecem a palavra servem a igreja. Jesus era popular, onde Jesus chegava, pregava a palavra e o povo vinha até Jesus para receber a palavra de Deus. E hoje tem muitos líderes preocupados. Não se preocupe, pois se você carrega o verdadeiro Jesus na tua vida, você não é apenas um religioso em si, mas sim um verdadeiro cristão em Jesus Cristo. Eu quero deixar essa passagem de reflexão para a sua vida. Que Deus venha abençoar a sua casa, a sua saúde, o seu ministério, e sempre lembrando que Jesus está acima de tudo e de todos. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.